Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro da Saúde e a restante equipa. Eu gostava, por começar, por dar uma nota prévia relativamente àquilo que a Sra. Deputada Susana Correia disse, de que nós precisaríamos de 10.700 médicos nos próximos 10 anos, penso eu. De facto, nós, nos próximos 12 anos, formamos 24.000 médicos. Neste momento, o ritmo de formação de médicos está nos 2.000 médicos por ano, o que significa que se nós conseguirmos atrair cerca de 40%, mais coisa, menos coisa, para o SNS, teremos os médicos que sugeriu. E, portanto, acho que é um esforço que vale a pena fazer e um esforço que é possível de fazer. De resto, os portais também têm falhas, a propósito das falhas. Qualquer portal pode ter falhas, são alimentados por nós e, portanto, as falhas podem acontecer. Eu, quando falo do Serviço de Urgência, faz lembrar aquilo que disse aqui nesta casa há uns anos atrás. O cancro do Serviço Nacional de Saúde era, de facto, e tem sido o Serviço de Urgência. Se nós pensarmos bem, quase tudo se centra à volta do Serviço de Urgência, que inclui, obviamente, as maternidades, etc. E porquê? Porque nós fomos mudando com o tempo. E vale a pena, esta pequena história muito rápida, dizer que nós passamos de uma situação em que tínhamos serviços de urgência centrais, tínhamos urgências básicas em hospitais concelhios, tínhamos aquilo que eram os chamados SAPs, Serviço de Atendimento Permanente dos Cuidados de Saúde Primários, e nessa altura, se bem me recordo, e já andava nesta vida, não havia os problemas no serviço de urgência que há hoje. É evidente que isto foi sendo mudado, os SAPs foram sendo fechados, ainda há algum ou outro que resistiu e ainda continua a funcionar, os serviços de urgência básicos dos hospitais concelhios foram fechando, alguns ainda abertos, nomeadamente em Cantanhede, mas a verdade é que nós canalizamos todas as pessoas para os serviços de urgência dos hospitais principais. E, portanto, criamos um problema, criamos uma crise, que é uma crise que agora temos, obviamente, que dar uma solução. Eu sei que não é fácil dar a solução a esta crise, mas nós temos que mudar o paradigma de antigamente. O paradigma de antigamente era os próprios médicos dizerem ao doente: olha, se tiver algum problema, vem à urgência. Depois, o novo paradigma é, se tiver algum problema, e é este paradigma que nós temos que ter em atenção, vem aos cuidados de saúde primários. Ou seja, ou os cuidados de saúde primários são, de facto, a principal porta, a grande porta de entrada no SNS, ou então nós temos problemas. Porquê? Porque as pessoas ainda não se habituaram a vir aos cuidados de saúde primários. Porque nos cuidados de saúde primários perdemos uma coisa fundamental, que eram os serviços de atendimento permanente, que permitia, de alguma forma, claro, feito também por médicos de família, e às vezes outros médicos sem ser de família, mas resolvia muitas das situações clínicas agudas não urgentes. E chegamos a um ponto em que temos que tomar decisões, porque durante este tempo todo, apesar do Sr. Ministro da Saúde anterior, Dr. Manuel Pizarro, dizer que nós nunca tivemos tantos médicos no SNS, nós nunca tivemos um orçamento tão elevado como aquele que temos no SNS. E isto é verdade. O que é que falhou? Tantos médicos, tanto orçamento, e as coisas dá a ideia que cada vez se agravaram mais. O que é que temos que fazer? Temos que rever tudo isto. Temos que rever tudo isto, temos de facto que reforçar os cuidados de saúde primários. Eu relembro a Sra. Ministra da Saúde, que há pouco falou na questão das ULS, em que os médicos são todos iguais. Os médicos não são todos iguais, mas podiam ser todos iguais, porque há uma diferença entre aquilo que é a remuneração, aquilo que é a valorização, por exemplo, por terem internos ao seu cuidado, nos médicos de família e nos médicos hospitalares. E este é um dos problemas da criação das ULS, para o qual eu, aliás, chamei a atenção o anterior diretor executivo. É que nós íamos criar um problema com as unidades locais de saúde, ao transformar todas as unidades de saúde em ULS, exceto os IPOs, que é os médicos, de facto, são tratados de forma diferente. E é importante que, de facto, os médicos sintam que são tratados da melhor forma. Senão, a probabilidade de os conseguirmos reter, a probabilidade de conseguirmos ter mais capital humano no SNS, obviamente, pode, infelizmente, diminuir. E, portanto, aproveitando aquilo que a Sra. Ministra disse, eu lanço-lhe este desafio. Claro que nós precisamos de fazer uma reorganização dos serviços de saúde. Claro que a especialidade de medicina de urgência pode dar uma ajuda, mas não resolve problemas, pode ser uma ajuda importante. E claro que nós vamos ter que ter alguma intervenção a nível dos cuidados de saúde primários e percebermos se aquilo que é hoje a forma como nós nos relacionamos com os profissionais é ou não é melhor. Isto é, nós temos falado muitas vezes no modelo baseado
no valor, que nunca foi aplicado em Portugal e que poderá vir a ser também uma solução nesta situação. Portanto, deixo-lhe como nota e como pergunta se é este o caminho que o Ministério da Saúde quer seguir, dos cuidados de saúde primários, do seu reforço, mas da sua expansão, ou se não. Obrigado.